Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuação então aos nossos vídeos e agora chegou o momento de nós conversarmos um pouquinho sobre o limiar anaeróbio. Vamos dar uma olhadinha em como isso vai se comportar no nosso corpo, ok? Vamos lá. Para começar, nós temos que falar um pouquinho sobre conceitos. Então vejam bem, lá entre 50 e 60, o grupo do professor Roman, trabalhando sobre esse limiar anaeróbio, ele chamou esse limiar anaeróbio de início do metabolismo anaeróbio. O que seria isso? Ele diz que é o ponto onde a ventilação pulmonar aumentava desproporcionalmente em relação ao VO2. E qual seria o outro conceito? Seria lá do professor Wassermann, em 1964, onde ele chamou de limiar anaeróbio. E para isso ele chamou de coincidência do ponto de inflexão da curva de lactato com a curva ventilatória. Parece difícil, né? Mas calme, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Qual seria o conceito mais atual sobre limiar anaeróbio? É a mais alta intensidade que se pode realizar sem a participação significativa do metabolismo aeróbio. Ou seja, é a mais alta intensidade que o indivíduo pode estar em exercício sem que o metabolismo anaeróbio tenha uma função muito acentuada sobre o corpo. Ou seja, eu não estou fazendo uma produção de lactato muito grande. Como isso funciona? Ou melhor, para onde a gente utiliza isso? Nós vamos utilizar na prescrição de exercícios, da intensidade adequada para um exercício. Vamos utilizar também como predição de performance esportiva e para avaliação a longo prazo dos efeitos do treinamento aeróbio. Para isso, gente, nós precisamos entender este gráfico. Bom, vamos dividir este gráfico de tal forma que nós passemos a analisar cada um dos seus pontos e vamos iniciar pela produção. Todo mundo já viu que nós vamos produzir lactato a partir da glicólise anaeróbia. O piruvato passa a ser convertido em ácido lático e o ácido lático, por estar em meio líquido, acaba se dissociando em lactato e hidrogênio. Bom, quando nós colocamos um indivíduo em exercício, ou seja, conforme a velocidade vai aumentando, a produção de lactato do indivíduo vai aumentando, ou seja, quanto mais rápido for o exercício, maior vai ser a produção de lactato. Só que veja que interessante, existe um ponto aqui que a gente enxerga uma quebra. Nós íamos com uma certa produção e chega uma hora que a gente começa a produzir mais lactato. Como é que a gente chama isso? De saturação dos MCTs. Ah, mas o que eram os MCTs mesmo? Lembrem, eram aquelas proteínas que estavam na membrana mitocondrial que vão fazer com que o piruvato entre na mitocôndria. Quando esses MCTs estão saturados, o que começa a acontecer? Eu não consigo mais jogar aqui para dentro todo o piruvato que está sendo produzido. Isso vai fazer com que acumule piruvato e a gente acaba fazendo lactato. Por isso essa quebra mais acentuada. Mas o que o corpo tem? O corpo tem uma capacidade de metabolizar este lactato, ou seja, conforme o lactato vai sendo formado, ao mesmo tempo ele vai sendo metabolizado, ele vai sendo depurado, ele vai sendo quebrado este lactato ou revertida essa produção de lactato. E vejam que interessante, essa metabolização ela vai depender do consumo de oxigênio. Lembrem lá, se nós conseguirmos consumir mais oxigênio, mais a gente consegue converter
piruvato em acetilcoenzima A para produzir CO2 e água no final da cadeia respiratória. Além disso, nós temos uma grande capacidade de reconverter o lactato a piruvato para que ele possa entrar pelos MCTs e então chegar lá na mitocôndria e fazer glicólise aeróbia. Mas olha que interessante. Vejam, vamos analisar agora estes dois gráficos e resultando neste gráfico. Vejam bem, se nós temos uma produção de lactato sendo feita aqui e ao mesmo tempo nós temos uma depuração, uma metabolização desse lactato, o que vai acontecer com o lactato sanguíneo, aquele lactato que vai extravasar para o sangue? Vai ficar exatamente igual, porque nós estamos produzindo e estamos metabolizando. Por outro lado, nós temos uma continuação de produção e vai chegar um ponto em que essa minha metabolização não consegue seguir a produção, ela cai um pouquinho. O que vai acontecer? Vai haver um pequeno aumento deste lactato sanguíneo. E olha só, essa metabolização aqui chega uma hora que ela estabiliza. Ela não consegue mais subir. Ela subiu até onde ela consegue e ela estabiliza. Mas o lactato continua sendo produzido. O que vai acontecer com a nossa curva de lactato aqui? Vai ter um crescimento bem acentuado. E o que a gente chama? Como é que a gente chama isso? Nós vamos chamar esse aqui do primeiro limiar de lactato e esse aqui nós vamos chamar de segundo limiar de lactato. Tá, mas afinal de contas, quando a gente analisa isso aqui sozinho, a gente enxerga algo assim. Somente a curva de lactato e aqui o seu primeiro limiar e o segundo limiar. E agora, o que eu faço com isso? Vejam que interessante, gente. O que acontece quando nós fazemos exercícios que não geram aumento de lactato sanguíneo? Nós vamos chamar estes exercícios de subaeróbios. E o que acontece no exercício subaeróbio? Primeiro, não existe estresse fisiológico suficiente para promover adaptações aeróbias. Então esse papo de médico, de leva o cachorro para fazer xixi no poste, suba escadas, isso não gera adaptação no nosso corpo. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Não existe exercício sem sobrecarga cardiovascular e qualquer exercício subaeróbio não gera sobrecarga cardiovascular. Por outro lado, nós podemos utilizar este tipo de exercício subaeróbio como uma intensidade recuperativa, ou seja, um pós-exercício físico. Isso é legal. E depois, o que acontece depois da primeiro limiar de lactato, da primeira quebra? Nós vamos poder fazer exercício que a gente chama de aeróbio extensivo. Quais são as adaptações metabólicas que são geradas no exercício aeróbio extensivo? Nós vamos fazer aumento da capilarização muscular, aumento do número de sangue, de capilares sanguíneos que vão passar pela nossa musculatura. Além disso, nós vamos fazer um aumento da densidade mitocondrial. O que é isso? Nós vamos aumentar o tamanho e vamos aumentar o número de mitocôndrias. Opa, se nós temos os MCTs na membrana mitocondrial, se eu aumentar o tamanho dessa mitocôndria e o número de mitocôndrias, mais MCTs eu tenho, maior a facilidade de entrada do piruvato na mitocôndria e fazer glicólise aeróbia. E também vamos ter um aumento da atividade enzimática aeróbia. Por quê? Porque vai ser decorrente desse aumento das mitocôndrias. Bom, e depois disso? Depois nós podemos ter os exercícios aeróbios intensivos. Neste caso, esse tipo de exercício ele vai gerar adaptações centrais, adaptações mais cardiorrespiratórias. O que nós vamos ter aqui?
um aumento do volume sistólico, um aumento do tamanho do coração, que vai fazer com que mais sangue possa estar dentro desse coração. Consequentemente, mais sangue vai ser jogado para frente a partir de um batimento cardíaco. Como nós vamos ter um aumento do tamanho do coração, nós vamos diminuir a frequência cardíaca. E vocês vão ver que existem alguns maratonistas, por exemplo, que chegam a ter frequência cardíaca de 50, 40 batimentos por minuto. E nós vamos depois entender por que isso é importante. E também, neste ponto, nós vamos fazer um aumento da capacidade vasodilatadora. Eu vou conseguir fazer melhor troca com o ambiente, melhor troca de calor com o ambiente. E depois, nós vamos ter os exercícios que a gente chama de anaeróbio. Olha só, depois da segunda quebra, é quando eu não tenho mais aquela capacidade metabolizadora do lactato, eu vou ter um aumento muito grande da formação de lactato. Então aqui a gente faz os exercícios que a gente chama de exercícios anaeróbios. E esses exercícios anaeróbios, eles vão gerar adaptações anaeróbias. E quais seriam elas? O indivíduo vai ter aumento da potência do corpo. O indivíduo vai ter aumento da resistência anaeróbia. Ele vai conseguir ficar cada vez mais tempo sendo submetido ao aumento de lactato. E além disso, ele vai ter um aumento da tolerância à acidose. Como assim acidose? Lembrem, em aulas passadas, que nós vamos ter o ácido lático sendo dissociado em lactato e hidrogênio. E esse hidrogênio, lembrem, podem ir lá na placa motora, gerando descoordenação neuromuscular, vai poder gerar dificuldade da recaptação do cálcio pela bomba cerca, inclusive pela liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. E isso, quando a gente treina aqui, nós aumentamos essa capacidade do indivíduo. Ok, gente? Então, vocês, futuros professores de educação física, têm que entender que tipo de exercício vocês vão entregar para o indivíduo, e isso vai depender do que o indivíduo pretende ou do que vocês pretendem com o exercício que vocês vão passar para eles. E essa curva aqui, ela é diferente dependendo da população que vocês vão trabalhar? Sim, muito diferente. Vejam só a curva de um indivíduo com insuficiência cardíaca crônica. Esse cara aqui, em uma velocidade muito baixa, ele já entra num processo anaeróbio. Muitas vezes esse cara, para sair da cama e ir até o banheiro, ele está em treinamento máximo. Aqui nós temos um sedentário, a curva dele já está um pouco mais deslocada à direita. E vejam quando a gente coloca o indivíduo em atividade. Todos os itens, todas as partes da curva acabam sendo deslocadas para a direita, fazendo com que o cara consiga ter maior capacidade subaeróbia, maior capacidade aeróbia extensiva e intensiva e maior capacidade anaeróbia. E agora comparem isso com um atleta. Vejam como estas curvas são completamente diferentes dependendo do treinamento que vocês entregarem para as pessoas. Qual a nossa função? É pegar indivíduos sedentários e começar a fazer com que a curva seja deslocada para a direita. De repente, pegar indivíduos ativos e fazer com que essa curva também seja deslocada para a direita. E também pegar indivíduos cardiopatas e fazer com que essa curva se desloque para a direita. É por isso que a gente entrega treinamento para todos os níveis de pessoas. E aqui nós também estamos falando das crianças. Ok, gente? Esta foi a nossa aula sobre limiar anaeróbio. Eu vou gerar uma segunda parte desta aula para que a gente possa discutir um pouquinho mais esses processos. Tá bem? Fiquem com Deus e até breve.